Eu tinha cerca de 8 anos quando os meus pais se divorciaram. Minha irmã gêmea, Mai, e eu estávamos sentadas do lado de fora do escritório, esperando que eles resolvessem o caso com os advogados. Eu esperava que mamãe e papai mudassem de ideia, mas pela janela vi meu pai assinando um documento e em seguida levantando a mão contra minha mãe e gritando com ela. Mamãe estava chorando, cobrindo o rosto com as mãos. Foi tão triste. Eu disse para Mai olhar também, mas ela estava sentada em uma poltrona, sacudindo as pernas e ouvindo música. Sempre achei que Maia fosse fria e um pouco narcisista. Ela sempre pensava apenas em si mesma e nem ligava para nada. Quando meu pai saiu do escritório, ele pegou Maia nos braços e desapareceu com ela. Papai e Maia eram muito parecidos em caráter. Talvez tenha sido por isso que meus pais decidiram que eu, a dócil e obediente Mia, ficaria com nossa mãe e a atrevida Maia iria embora com nosso pai. Corri atrás do meu pai para abraçá-lo e impedi-lo, mas senti alguém me agarrar e não me deixar ir atrás dele. Era a mamãe. Apenas observei meu pai e minha irmã se afastando. Eu já tinha 16 anos, mas desde aquele momento nunca mais vi a minha irmã e nem meu pai. Mamãe disse que eles moravam em outro estado e não queriam se comunicar conosco. Depois da escola, eu sempre ajudava minha mãe em sua pequena floricultura. Ela estava se esforçando ao máximo, investindo dinheiro para manter a loja. Para ser sincera, até agora isso só nos trouxe prejuízo e eu e minha mãe vivíamos muito mal. Para ajudar minha mãe de alguma forma, eu passava todo o meu tempo livre trabalhando lá depois da escola. Eu dava um duro danado, por isso fiquei muito triste quando todos os meus colegas saíram de férias para resorts ou acampamentos de verão e eu tive que ficar ajudando minha mãe. Uma vez, enquanto eu a ajudava a carregar os sacos de fertilizantes para as flores, um deles rasgou e todo o seu conteúdo caiu em cima de mim. Ai, que droga! Aquilo só piorou o meu humor. Eu fui jogar o saco rasgado na lixeira e naquele mesmo momento um carro parou na minha frente. Ao volante estava minha colega, desagradável e snob. Ela apontou o dedo para mim e disse que eu estava fedendo, pior do que aquela lata de lixo. Eu queria mesmo era jogar o saco na cara dela, mas não o fiz. Ela acrescentou que agora estava claro para ela porque eu estava trabalhando aqui, porque uma fedorenta que nem eu estava proibida de participar do acampamento. E eu, não sendo mais capaz de conter as lágrimas, desatei a chorar e corri para a loja. Minha mãe tinha visto tudo aquilo e tentou me acalmar, mas eu não conseguia nem falar de tanta raiva. Na manhã seguinte, quando eu estava sentada no meu quarto, eu não queria ver ninguém. Minha mãe então veio até mim. Ela estava segurando um pedaço de papel na mão. Ela se sentou na cama e começou a me elogiar por ser um grande apoio para ela. Ela disse que sem mim ela teria desistido há muito tempo e, portanto, ela queria me dar um presente como sinal de sua gratidão. Então ela me entregou aquele papel com informações sobre quando eu deveria ir para o acampamento dourado e o que eu precisaria levar comigo. E eu fiquei mega feliz, então me joguei nos braços da minha mãe. Nossa, eu já tinha ouvido falar muito daquele acampamento e não tinha esse nome à toa, pois era considerado um dos melhores do nosso país, o que fez com que minha mãe tivesse que pedir muito dinheiro emprestado. Mas ela disse que eu merecia esse tipo de descanso e diversão. Alguns dias se passaram e eu já estava em frente à entrada do acampamento com uma pequena mala. Uma garota de repente veio até mim e ela parecia incrível. Seu cabelo era liso e sedoso e suas roupas eram claramente muito caras. A garota me abraçou com força, me chamou de Chelsea e disse que estava feliz em me ver. Eu respondi que não era Chelsea, mas ela riu e nem ligou e me disse para parar com minhas piadas estúpidas. A garota, que se chamava Lídia, aliás, me examinou e disse que se minha criada se atrasasse com minhas coisas, ela poderia me emprestar um pouco. Ela agarrou minha mão e me levou para sua casa. Tive que admitir que a casa em que ela morava era uma das melhores daqui, e fui uma idiota pensando que todos aqui teriam as mesmas condições que eu. Bem, ainda tentei algumas vezes dizer a Lídia que ela estava errada, mas ela estava rindo à toa. Lídia disse que, como sempre, eu poderia ficar com a melhor cama que quisesse. Ok, pensei. Talvez eu pudesse pelo menos fazer uma amiga. Eu não sabia por quê, mas ela ficou muito surpresa quando a deixei escolher a cama primeiro. Na verdade, ela me pedia permissão para tudo, e quando eu disse que ela poderia fazer o que quisesse, ela ficou em choque total. Vocês deviam ver a cara dela.
Na verdade, Lídia ficou tão à vontade comigo que começou até a falar sobre um menino de quem gostava e sobre os problemas de sua família. Ela achou em mim alguém de muita confiança, e eu a ouvi com atenção e até tentei ajudá-la com conselhos. Já estávamos conversando há bastante tempo até que a porta se abriu, e lá estava ela, Maia. Lídia começou a se desculpar com a Chelsea e agora que tudo ficou claro, ela achou que eu fosse sua irmã gêmea, que por algum motivo deixou de ser Maia e começou a usar o nome de Chelsea. Chelsea tinha mudado muito. Ela tinha uma aparência muito dominadora. Muita maquiagem, estava toda envolta em roupas de marca e com joias preciosas penduradas. Depois de tantos anos de separação, ela nem prestou atenção em mim. Em vez de me abraçar, ela foi imediatamente em direção a Lídia, cheia de acusações. Meu Deus, mas que horror! Chelsea apontou o dedo para mim e perguntou como Lídia poderia tê-la confundido com essa desleixada. E eu fiquei tão chateada com seus insultos e a maneira como ela estava tratando Lídia que pulei e a empurrei. Chelsea estava de salto alto, então ela desabou como se tivesse sido derrubada. Ela estava deitada no chão gritando comigo, mas não conseguia se levantar por causa daqueles sapatos idiotas. Peguei minha mala e fui à administração saber onde fazer o check-in. Fui escoltada até a casa, que não era tão chique quanto a anterior, mas ainda estava boa. Aliás, a garota com quem eu moraria decidiu não vir e a casa estava todinha à minha disposição. Mas não consegui viver sozinha por muito tempo. Na mesma noite, Lídia veio até mim e disse que não queria mais sair com aquela Chelsea narcisista e atrevida e queria morar comigo, pois eu era super legal. Eu não me importei porque estava entediada e sozinha, e embora Lídia fosse rica, ela ainda era doce e agradável. Então fiquei realmente surpresa como ela e Chelsea puderam se tornar amigas. Lídia ficava contando como Chelsea era nojenta e também estava muito surpresa de que, apesar do fato de meu pai ser o mais rico do estado, isso, ao contrário de minha irmã, não me afetou de forma alguma e eu continuei sendo uma garota bem legal. Meu pai, o mais rico do estado? Contei a Lídia sobre nossa família e como há muito tempo não nos comunicávamos com minha irmã ou com meu pai. Lídia ficou surpresa por eu não saber de sua riqueza. Ela abriu o TikTok e começou a me mostrar vídeos do meu pai e da Chelsea em um iate, e ela mesma dirigindo carros luxuosos e fazendo compras em boutiques caríssimas. Eu fiquei chocada, pois desde os 12 anos trabalhava todos os dias num salão de flores e não tinha dinheiro para nada. Enquanto minha mãe e eu trabalhávamos incansavelmente, às vezes morríamos de fome porque todo o dinheiro era gasto em um novo lote de flores. Meu pai e minha irmã viviam uma vida de luxo. Mamãe vivia pedindo ajuda para ir além, enquanto papai estava mentindo para nós, dizendo que não tinha dinheiro. Lídia acariciou minha cabeça e me abraçou para me acalmar. Até parecia que sempre fomos amigas. Eu realmente gostei de estar no acampamento. Lídia me apresentou às suas amigas, que aparentemente gostaram muito de mim também. Nós passávamos muito tempo com elas. Vou até contar um segredo. Até beijei um menino pela primeira vez por lá. Uma noite na discoteca fui ao banheiro para arrumar minha maquiagem. Uma sombra apareceu no espelho atrás de mim. A sombra se aproximou e eu a reconheci. Era a Chelsea. Chelsea estava segurando algo na mão. Ela começou a gritar que não me permitiria roubar seu dinheiro, assim como eu havia roubado suas amigas. Mas eu não tinha roubado ninguém, elas se tornaram minhas amigas, tudo porque Chelsea as tratava como lixo. Eu a agarrei e coloquei ao meu lado na frente do espelho. Mostrei com a mão que éramos gêmeas, que devíamos ser muito unidas. Chelsea congelou na frente do espelho por alguns segundos. Então, com um movimento rápido, ela jogou um pedaço de lama no meu rosto. Chelsea disse que eu não tinha o direito de ter o mesmo rosto lindo que ela e que eu estava muito melhor assim, com a lama no rosto. Então ela foi embora. Essa tentativa patética de me humilhar só me deixou com muita raiva. Antes eu não teria feito nada, mas agora sua vida luxuosa chegaria ao fim. Com esses pensamentos, lavei o rosto e voltei para a discoteca. A Chelsea claramente não esperava por isso. Ela pensou que havia me causado algum tipo de trauma moral do qual não me recuperaria para o resto da vida. Mas então fui até o Greg e continuamos dançando. E isso deixou minha irmã ainda mais furiosa. O acampamento terminou e muitas pessoas estavam se despedindo de mim. Eu tinha ficado amiga de muitas delas e várias me deixaram seus contatos para que pudéssemos sair juntas.
Eu estava esperando o ônibus, mas naquele momento um carro se aproximou de mim e Chelsea abriu a porta. Ela gentilmente se ofereceu para me deixar em casa. Eu fiquei encantada e pensei que agora iríamos conversar como verdadeiras irmãs. Até que o carro parou em um pequeno posto de gasolina. Fui ao banheiro e quando voltei, não havia nem Chelsea, nem o carro, nada. Esse tinha sido seu plano desde o início, me abandonar em um lugar desconhecido só para se vingar de mim. Estava escuro e eu fui caminhando pela estrada. Eu estava com medo, mas esperava que algum ônibus passasse por ali. Então um carro parou ao meu lado. No começo fiquei com medo, mas depois de Lídia saindo do carro, Lídia me deu uma carona até a floricultura e me convidou para ir ao cinema no fim de semana. Eu fiquei super feliz por finalmente ter encontrado uma boa amiga. Mamãe perguntou o que havia de interessante no acampamento. Contei tudo a ela e até mostrei fotos e vídeos da Chelsea nas redes sociais. Mamãe ficou chocada e também muito zangada. Naquela mesma noite, ela ligou para o meu pai e exigiu que ele pagasse pensão alimentícia por todos esses anos e continuasse pagando até eu atingir a maioridade. Mas papai continuava dizendo que estavam falidos. Então mamãe teve que ir ao tribunal. O juiz exigiu que meu pai pagasse pensão alimentícia por 8 anos, para cada mês 30% de sua renda mensal atual, e também ordenou que ele pagasse isso até os meus 18 anos. Em seguida, o juiz ordenou que ele vendesse seus iates e carros de luxo. Foi Chelsea quem mais chorou depois disso. Ela e papai já não falavam conosco antes, e agora mesmo não queriam nem nos ver pintadas de ouro. Mas não nos importamos. Os pagamentos do meu pai seriam suficientes para pagar as dívidas da floricultura e para contratar um empregado para a mamãe. Também compramos um apartamento pequeno, porém muito aconchegante. A vida ficou muito mais fácil, mas eu ainda não consegui entender por que Chelsea não queria mais falar comigo. Afinal, não somos apenas irmãs, somos gêmeas. E o que você acha? Eu fiz a coisa certa quando contei à minha mãe sobre o fato de que meu pai a estava enganando? O que você faria? Conta aqui nos comentários e inscreva-se no nosso canal.